Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar mais um Lotecando, o único programa que analisa os jogos dos concursos da Loteca, a loteria esportiva. E é claro que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Desde já agradeço o carinho da sua audiência, peço para que você continue conosco e participe, enviando a sua mensagem através dos canais de interatividade da Antena Esportiva. O nosso YouTube é o youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações para você receber no seu dispositivo toda vez que a antena estiver no ar. youtube.com/Antena Esportiva, este é o nosso YouTube. Você também pode participar e nos acompanhar pelo Facebook Rádio AE Esportes. Rádio AE Esportes é o nosso Facebook. Você também pode ouvir o Lotecando pelo aplicativo da Antena Esportiva, disponível na Google Play e na Apple Store, de graça e não ocupa espaço na memória do seu dispositivo. E você pode seguir também a Antena Esportiva nas redes sociais. Twitter, @SeLigaNaAntena, @SeLigaNaAntena é o nosso Twitter, e o Instagram é o @Rádio Antena Esportiva. @Rádio Antena Esportiva é o nosso Instagram. Muito bem, vamos falar sobre o concurso 974 da Loteca, concurso que está com prêmio acumulado. R$500 mil é a estimativa de prêmio para quem acertar os 14 jogos deste final de semana, que vão aparecer na sua tela para você que está no YouTube e também no nosso Facebook. Para você que está no nosso aplicativo, papel e caneta na mão para anotar a programação e você ficar ligado na análise desses 14 jogos. Jogo 1, América Mineiro e Atlético Mineiro. Jogo 2, Ceará e Sampaio Correia. Jogo 3, Aparecidense e Atlético Goianiense. Jogo 4, Caxias do Sul e Internacional. Jogo 5, Lyon e Nice. Jogo 6, Náutico e Fortaleza. Jogo 7, Tombense e Cruzeiro. Jogo 8, Tottenham e Wolverhampton. Jogo 9, Santos e Ituano. Jogo 10, Cianorte e Operário Ferroviário. Jogo 11, Atalanta e Juventus. Jogo 12, Ponte Preta e São Paulo. Jogo 13, CRB e CSA. E jogo 14, Coritiba e Cascavel. Como vocês podem perceber, tem jogos pelos campeonatos estaduais, também pela Copa do Nordeste e pelas ligas europeias. O campeonato francês, a Ligue 1, o campeonato italiano, a Serie A Team e a Premier League, o campeonato inglês. Vamos então analisar esses 14 jogos? Começando pelo jogo 1, América Mineiro e Atlético Mineiro. Sábado, 4h30 da tarde, na Arena Independência, pela rodada 6 do Campeonato Mineiro. O América é o terceiro colocado com 10 pontos, mesma pontuação do vice-líder Atlético Mineiro. As duas equipes têm a mesma campanha, 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota e 67% de aproveitamento. Na rodada deste meio de semana, as duas equipes tiveram desempenhos diferentes. O América Mineiro venceu fora de casa o Pouso Alegre por 2-0 e o Atlético Mineiro perdeu para a URT por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o Coelho conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Atlético Mineiro vem na sequência de 1 empate, 3 vitórias e 1 derrota. Como mandante nesta temporada, o América Mineiro jogou 2 vezes, conquistou 1 vitória e empatou 1 vez.
Já o Atlético Mineiro, como visitante, fez 3 jogos com uma vitória, um empate e uma derrota. De acordo com as porcentagens de favoritismo, 40% de chances de vitória para o Atlético Mineiro na coluna 2, 33% de chances da partida terminar em coluna do meio, ou seja, de terminar empatada, e 27% de chances de vitória para o América Mineiro na coluna 1. Vamos às dicas. O América Mineiro sofreu apenas uma derrota nos últimos 11 jogos pelo Campeonato Mineiro. Além disso, o Coelho defende uma invencibilidade de pelo menos 10 jogos como mandante por todas as competições, incluindo o Brasileirão Série A do ano passado. Já o Atlético Mineiro sofreu apenas 3 derrotas nos últimos 10 jogos como visitante por todas as competições e defende uma invencibilidade de 18 jogos consecutivos em duelos contra o América Mineiro. Invencibilidade que já dura desde 2016. Jogo 2, Ceará e Sampaio Correia. Sábado, 7h45 da noite, na Arena Castelão, pela rodada 4 da Copa do Nordeste. O Ceará é o líder do Grupo B com 7 pontos e o Sampaio Correia é o quinto do Grupo A com 3 pontos ganhos. Na rodada passada, o Ceará goleou o Globo por 5-0 e o Sampaio Correia foi derrotado pelo Náutico por 1-0. O time maranhense teve um compromisso pelo campeonato estadual neste meio de semana e venceu o IAP por 1-0. Nos últimos jogos, o Ceará conseguiu 2 vitórias e um empate. O Vozão, que só jogou 3 vezes nesta temporada, ainda não estreou no campeonato cearense. E a Bolívia querida, o Sampaio Correia, conseguiu nos últimos 5 jogos 4 vitórias e uma derrota. Como mandante na temporada, o Ceará conseguiu uma vitória no único jogo que fez e como visitante em 2022, o Sampaio Correia jogou 2 vezes e venceu as 2. De acordo com as porcentagens, 66% de chances de vitória para o Ceará, 5% de chances de empate e 27% de chances de vitória para o Sampaio Correia. Vamos saber o porquê. O Ceará sofreu apenas uma derrota nos últimos 14 jogos pela Copa do Nordeste. Além disso, vem de 3 vitórias consecutivas em duelos contra o Sampaio Correia. Já a Bolívia querida sofreu 8 derrotas nos últimos 10 jogos como visitante por todas as competições e venceu apenas 2 dos últimos 6 duelos como visitante contra o Ceará. Jogo 3, Aparecidense e Atlético Goianiense. Sábado, 4 da tarde, no Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, pela rodada 1 do segundo turno do Campeonato Goiano. A Aparecidense é a segunda colocada do Grupo B com 8 pontos e o Atlético Goianiense é o líder da chave com 9 pontos. Na rodada passada, as duas equipes se enfrentaram pela última rodada do primeiro turno e deu o Atlético Goianiense, jogando em casa, venceu por 2-0. Nos últimos 5 jogos, a Aparecidense conseguiu 2 empates, 2 vitórias e uma derrota, enquanto o Dragão vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante na temporada, a Aparecidense conquistou 2 vitórias e um empate em 3 jogos, ainda não perdeu atuando em casa. E o Atlético Goianiense, como visitante, conseguiu 2 vitórias em 2 jogos, 1 vitória e 1 empate. De acordo com as porcentagens, um equilíbrio tremendo: 33% de chances de vitória para a Aparecidense, 33% de chances de empate e 34% de chances de vitória para o Atlético Goianiense. Vamos saber o porquê disso. A Aparecidense sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 8 jogos pelo Campeonato Goiano, incluindo o jogo deste meio de semana. Além disso, a Aparecidense defende uma invencibilidade de pelo menos 10 jogos como mandante por todas as competições, lembrando que a equipe de Aparecida de Goiânia é a atual campeã da Série D do Campeonato Brasileiro. Já o Atlético Goianiense sofreu apenas 3 derrotas nos últimos 18 jogos pelo Goianão
e defende uma invencibilidade de 4 jogos como visitante em duelos contra a Aparecidense. Jogo 4, Caxias do Sul e Internacional. Sábado, 4h30 da tarde no Centenário, pela rodada 6 do Campeonato Gaúcho. O Caxias do Sul é o terceiro com 8 pontos e o Internacional é o quarto com a mesma pontuação. Na rodada deste meio de semana, as duas equipes já entraram em campo. O time Grená da Serra Gaúcha empatou com o Guarani de Bagé fora de casa em 1-1. E o Colorado empatou pelo mesmo placar com o Novo Hamburgo jogando em casa. Nos últimos 5 jogos, o Caxias do Sul conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Vem de uma invencibilidade de 4 partidas, enquanto o Internacional vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Só que o Inter vem de um jejum de 3 jogos sem saber o que é vencer. Como mandante na temporada, o Caxias do Sul jogou 2 vezes com 1 vitória e 1 empate. E o Internacional, como visitante, fez 3 jogos com 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. De acordo com as porcentagens, favoritismo para o Caxias do Sul com 44% de chances de vitória contra 27% de chances de empate e 29% de chances de vitória para o Internacional. O Caxias do Sul venceu apenas 2 vezes nos últimos 12 jogos pelo Campeonato Gaúcho, apesar da boa campanha. Já, por outro lado, sofreu apenas 1 derrota nos últimos 10 jogos como mandante por todas as competições. Já o Internacional defende uma invencibilidade de 5 jogos em duelos contra o Caxias do Sul e o Colorado sofreu 7 derrotas nos últimos 10 jogos como visitante por todas as competições, ou seja, um aproveitamento muito baixo quando se trata de partidas como visitante pela equipe do Internacional. Jogo 5, Lyon e Nice. Sábado, 5 da tarde, no Parque Olympique Lyonnais, pela rodada 24 da Ligue 1, o campeonato francês. O Lyon é o sétimo com 35 pontos e o Nice é o vice-líder com 43 pontos. Na rodada passada da Ligue 1, o Lyon perdeu para o Monaco por 2-0 fora de casa e o Nice perdeu para o Clermont Foot por 1-0 atuando na condição de mandante. Diferentemente do Lyon, o Nice entrou em campo neste meio de semana pela Copa da França e venceu o Olympique de Marselha por 4-1, avançando para a fase semifinal. Nos últimos 5 jogos, o Lyon, do brasileiro Lucas Paquetá, conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o Nice vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Lyon jogou 15 vezes, com 8 vitórias, 6 empates e apenas 1 derrota, enquanto o Nice, como visitante, fez 13 jogos com 9 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, 31% de chances de vitória para o Lyon, 32% de chances de empate e 37% de chances de vitória para o Nice. Vamos saber o porquê. O Lyon sofreu apenas 1 derrota nos últimos 12 jogos como mandante pela Ligue 1 e saiu derrotado nos 2 últimos duelos contra o Nice. Já o Nice defende uma invencibilidade de 8 jogos consecutivos como visitante por todas as competições e o time da Riviera Francesa vem de 3 vitórias consecutivas como visitante em jogos válidos pela Ligue 1. Jogo 6, Náutico e Fortaleza. Sábado, 5h45 da tarde, nos Aflitos, pela rodada 4 da Copa do Nordeste. O Náutico é o quarto colocado do Grupo B com 4 pontos e o Fortaleza é o líder do Grupo A com 7 pontos ganhos. Na rodada passada da Lampions League, o Náutico bateu o Sampaio Corrêa por 1-0 fora de casa e o Fortaleza empatou com o arquirrival Ceará em 1-1. O Náutico teve compromisso no meio de semana
acabou perdendo para o Retrô por 2-1 pelo Campeonato Pernambucano. O Fortaleza não teve compromissos neste meio de semana, o tricolor ainda não estreou no Campeonato Cearense. Nos últimos 5 jogos, o Timbu conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Fortaleza está invicto, 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate. Como mandante na temporada 2022, o Náutico jogou 3 vezes com 1 vitória, 1 empate e 1 derrota, enquanto o Fortaleza, como visitante nesta temporada, jogou 1 vez e venceu. De acordo com as porcentagens, 62% de chances de vitória para o Náutico, 12% de chances de empate e 25% de chances de vitória para o Fortaleza. Isso porque o Náutico venceu apenas 2 dos últimos 5 duelos contra o Fortaleza. Apesar disso, sofreu apenas 3 derrotas nos últimos 10 jogos como mandante por todas as competições. Já o Fortaleza vem de 2 vitórias consecutivas em duelos contra o Náutico e o tricolor sofreu 6 derrotas nos últimos 10 jogos como visitante por todas as competições, portanto um aproveito baixo e que acende o sinal amarelo para o tricolor da PC. Jogo 7, Tombense e Cruzeiro. Sábado, 7 da noite, no Antônio Guimarães de Almeida, na cidade de Tombos, pela rodada 6 do Campeonato Mineiro. O Tombense é o 6º colocado com 7 pontos e o Cruzeiro é o líder com 12 pontos ganhos. Na rodada deste meio de semana, a equipe de Tombos perdeu fora de casa para o Atlético por 1-0 e o Cruzeiro, pelo mesmo placar, derrotou o Democrata de Governador Valadares atuando em casa. Nos últimos 5 jogos, o Tombense conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Cruzeiro vem de 4 vitórias e apenas 1 derrota. Como mandante nesta temporada, o Gavião Carcará conseguiu em 2 jogos 1 vitória e 1 empate. E o Cruzeiro, como visitante, conseguiu 2 vitórias em 2 jogos. De acordo com as porcentagens, 37% de chances de vitória para o Tombense, 25% de chances de empate e 38% de chances de vitória para o Cruzeiro. Portanto, a Raposa leva um favoritismo muito pequeno. Isso porque o Tombense defende uma invencibilidade de 2 jogos em duelos contra o Cruzeiro. E o Gavião Carcará sofreu apenas 1 derrota nos últimos 10 jogos como mandante por todas as competições. Já o Cruzeiro venceu apenas 2 dos últimos 5 duelos como visitante contra o Tombense e a Raposa sofreu apenas 3 derrotas nos últimos 10 jogos como visitante por todas as competições. Muito bem, vamos fazer uma breve pausa no nosso Lotecando. Daqui a pouco a gente volta com a análise dos jogos de 8 a 16, ou de 8 a 14, perdão, do concurso 974 da Loteca. Não saia daí, ouça o nosso recado. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga a nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Sports. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena. Maicon Santos. Não falei que era rapidinho? Já estou de volta com o Lotecando aqui no som da Antena Esportiva. Depois do recado, vamos então a analisar o jogo 8 do concurso 974 da Loteca, Tottenham e Wolverhampton. Domingo, 11 da manhã, no horário de Brasília, no Tottenham Hotspur Stadium, pela rodada 25 da Premier League. Os Spurs ocupam a 7ª posição com 36 pontos e o Wolverhampton está logo atrás. Na tabela é o 8º com 34 pontos. Na rodada deste meio de semana, o Tottenham entrou em campo e perdeu em casa para o Southampton por 3-2. Já o Wolverhampton recebe o Arsenal nesta quinta-feira pela rodada deste meio de semana da Premier League e no final de semana acabou perdendo em casa para o Norwich por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o time da cidade de Londres conseguiu
2 vitórias e 3 derrotas, enquanto o Wolverhampton, sem contar a partida contra o Arsenal, que ainda vai ser realizada, vem de 4 vitórias e 1 derrota. Como mandante nesta temporada, o Tottenham fez 19 jogos com 13 vitórias, 1 empate e 5 derrotas, enquanto o Wolverhampton, como visitante em 2021-2022, conseguiu 12 vitórias, 7 empates, 12 jogos, 7 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Não temos a porcentagem, visto que o Wolverhampton ainda vai jogar contra o Arsenal, então vamos às dicas. O Tottenham sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 11 jogos pela Premier League e defende uma invencibilidade de 4 partidas seguidas em duelos contra o Wolverhampton. Já os Lobos, antes de enfrentarem o Arsenal, sofreram apenas 1 derrota nos últimos 6 jogos válidos pela Premier League e vem de 3 vitórias consecutivas como visitante, atuando pelo campeonato inglês. Jogo 9, Santos e Ituano. Domingo, 4 da tarde, na Vila Belmiro, pela rodada 6 do Campeonato Paulista. Muito bem, o Peixe é o terceiro colocado do Grupo D, com 5 pontos ganhos, e o Ituano é o terceiro do Grupo C, com 8 pontos ganhos. Na rodada passada do Paulistão, que foi neste meio de semana, o Santos ainda vai jogar. Recebe o São Bernardo na Vila Belmiro nesta quinta-feira, mas no final de semana empatou com o Guarani em 1-1 fora de casa. Já o Galo de Itu já entrou em campo neste meio de semana e empatou em 2-2 com o Água Santa fora de casa. Nos últimos jogos, o Santos conseguiu 1 vitória, 2 empates e 1 derrota, enquanto o Ituano vem de 5 jogos com 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Santos jogou 1 vez e perdeu, enquanto o Ituano, como visitante nesta temporada, atuou 3 vezes, com 2 empates e 1 derrota. De acordo com as porcentagens, 38% de chances de vitória para o Santos, 33% de chances de empate e 29% de chances de vitória para o Ituano. O Santos defende uma invencibilidade de pelo menos 9 jogos atuando em casa em duelos contra o Ituano. E antes de enfrentar o São Bernardo, o Peixe acumula um jejum de 2 jogos seguidos sem vitória atuando em casa. Já o Galo de Itu sofreu apenas 1 derrota nos últimos 5 duelos contra o Santos e venceu apenas 1 dos últimos 7 jogos como visitante pelo Campeonato Paulista. Jogo 10, Cianorte e Operário Ferroviário. Domingo, 4 da tarde, no Albino Turbay, pela rodada 7 do Campeonato Paranaense. Muito bem, o Leão é o 4º colocado com 10 pontos ganhos e o Fantasma é o 3º com 12 pontos. O Cianorte já atuou neste meio de semana, perdeu para o Maringá, fora de casa por 1-0, enquanto o Operário Ferroviário ainda vai entrar em campo neste meio de semana, recebe o São Joséense nesta quinta-feira. Na rodada do final de semana, o Operário venceu o Paraná Clube fora de casa por 3-0. Nos últimos 5 jogos, o Cianorte conquistou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Operário vem de 4 vitórias e apenas 1 derrota. Como mandante na temporada, o Cianorte atuou 3 vezes com 2 vitórias e 1 empate, ainda está invicto, atuando em seus domínios, enquanto o Operário Ferroviário, como visitante, fez 2 jogos com 1 vitória e 1 derrota. De acordo com as porcentagens, 38% de chances de vitória para o Cianorte, 38% de chances de empate e 24% de chances de vitória para o Operário Ferroviário. Vamos às dicas. O Cianorte defende uma invencibilidade de pelo menos 10 jogos como mandante por todas as competições, incluindo a Série D do ano passado, lembrando que o Cianorte fez parte do grupo dos cariocas na Série D, Bangu, Madureira e Boa Vista.
Além disso, o Cianorte acumula um jejum de 7 jogos seguidos sem vitória, como mandante em duelos contra o Operário Ferroviário. Já o Operário Ferroviário, por sua vez, sofreu apenas uma derrota nos últimos 7 jogos pelo Campeonato Paranaense. Claro que isso não inclui o jogo desta quinta-feira, que ainda vai ser realizado. E o Operário Ferroviário venceu 4 dos últimos 6 duelos contra o Cianorte. Jogo 11, Atalanta e Juventus. Domingo, 4h45 da tarde, no horário de Brasília, no Gewiss Stadium, pela rodada 25 da Série A Team, o campeonato italiano. A Atalanta é a quinta colocada com 43 pontos e a Juventus está logo à frente, na quarta posição, com 45 pontos. Na rodada passada, a Atalanta perdeu para o Cagliari por 2-1 fora de casa e a Juventus bateu o Verona em casa por 2-0. As duas equipes têm compromissos nesta quinta-feira pela Copa Itália. A Atalanta recebe a Fiorentina e a Juventus recebe o Sassuolo. Nos últimos 5 jogos, a Atalanta conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E a Juventus vem de 3 vitórias, 3 vitórias e 2 empates. Como mandante na temporada, a Atalanta fez 15 jogos com 5 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. E a Velha Senhora, atuando como visitante, fez 16 jogos com 8 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. De acordo com as porcentagens, 17% de chances de vitória para a Atalanta, 41% de chances de empate e 42% de chances de vitória para a Juventus. Vamos saber o porquê desse favoritismo para a Juventus. A Atalanta sofreu apenas 7 derrotas nos últimos 52 jogos pela Série A Team e venceu apenas uma vez nos últimos 6 jogos pelo Campeonato Italiano. Já a Juve defende uma invencibilidade de 10 partidas na Série A Team e venceu apenas uma vez nos últimos 7 duelos contra a Atalanta. Jogo 12, Ponte Preta e São Paulo. Domingo, 6h30 da tarde, no Moisés Lucarelli, pela rodada 6 do Campeonato Paulista. A Macaca é a vice-líder do Grupo D, com 7 pontos, e o São Paulo é o terceiro do Grupo B, com 4 pontos ganhos. Na rodada deste meio de semana, as duas equipes entraram em campo. A Ponte Preta venceu a Ferroviária fora de casa por 2-1 e o São Paulo bateu o Santo André no Morumbi por 1-0. Nos últimos 5 jogos, a equipe de Campinas conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto São Paulo, nos 4 jogos que fez nesta temporada, conseguiu apenas 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante na temporada, a Ponte Preta atuou 2 vezes, com 1 vitória e 1 empate, enquanto São Paulo, como visitante, atuou 2 vezes e perdeu nas 2 oportunidades. De acordo com as porcentagens, amplo favoritismo para a Ponte Preta, 66% de chances de vitória para a Macaca, contra 22% de chances de empate e 12% de chances de vitória para o São Paulo. A Ponte Preta vem de 5 vitórias seguidas como mandante em duelos contra o São Paulo. Além disso, o time campineiro sofreu apenas 1 derrota nos últimos 10 jogos como mandante por todas as competições. Já o São Paulo sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 16 jogos pelo Campeonato Paulista e venceu apenas 1 partida nos 10 últimos compromissos como visitante por todas as competições. Jogo 13, CRB e CSA. Domingo, 6h30 da tarde, no Rei Pelé, pela rodada 4 da Copa do Nordeste. Clássico alagoano, que já foi realizado no último final de semana pelo Campeonato Estadual. Agora, as duas equipes se enfrentam pela Lampions League. Muito bem, o CRB é o terceiro colocado do Grupo B com 4 pontos. E o CSA é o vice-líder do Grupo A com 6 pontos ganhos. Na rodada passada do Nordestão,
O CRB empatou com o Campinense fora de casa em 1-1 e o CSA bateu o Floresta por 2-0 em casa. Nos últimos 5 jogos, o CRB acumulou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enquanto o CSA vem de 1 derrota e 4 vitórias. Os azulinos, portanto, conquistaram 4 vitórias nos últimos 4 jogos. Como mandante em 2022, o CRB atuou 3 vezes, venceu 2 e empatou 1, enquanto o CSA, como visitante, fez 2 jogos com 1 vitória e 1 derrota. De acordo com as porcentagens, bastante equilíbrio, como se espera de um clássico, 34% de chances de vitória para o CRB, 33% de chances de empate e 33% de chances de vitória para o CSA. Vamos saber o porquê. O CRB defende uma invencibilidade de pelo menos 10 jogos como mandante por todas as competições. Além disso, os regatianos vêm de 4 empates consecutivos. Isso na condição de mandante nos duelos contra o CSA. Já os azulinos venceram apenas 2 dos últimos 10 duelos contra o CRB. E o CSA sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 10 jogos como visitante por todas as competições. Jogo 14. Coritiba e Cascavel. Domingo, 6h30 da tarde, no Couto Pereira, pela rodada 7 do Campeonato Paranaense. O Coxa é o líder com 13 pontos e o Cascavel está logo atrás, na segunda posição, com a mesma pontuação. Na rodada deste meio de semana, as duas equipes já entraram em campo. O Coritiba bateu Londrina fora de casa por 3-1 e o Cascavel bateu o Paraná Clube em casa por 2-1. Nos últimos 5 jogos, o Coritiba conquistou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Coxa Branca vem de 4 jogos seguidos de invencibilidade, enquanto a Serpente Aurinegra vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Só que o Cascavel vem de 2 vitórias de forma consecutiva. Como mandante na temporada, o Coritiba atuou 2 vezes e venceu as 2, enquanto o Cascavel, como visitante, fez 2 jogos com 1 empate e 1 derrota. Ainda não venceu fora de casa. De acordo com as porcentagens, 66% de chances de vitória para o Coritiba, 22% de chances de empate e 12% de chances de vitória para o Cascavel. Vamos saber o porquê. O Coritiba venceu 5 dos últimos 6 duelos como mandante contra o Cascavel. E o Coxa Branca venceu 7 dos últimos 10 jogos como mandante por todas as competições. Já o Cascavel sofreu apenas 1 derrota nos últimos 26 jogos pelo Campeonato Paranaense e a Serpente Aurinegra venceu apenas 1 dos últimos 10 jogos como visitante por todas as competições. Muito bem, todos os 14 jogos do concurso 974 da Loteca foram analisados. Chegou a hora da gente repassar a programação para você, lembrando que o prêmio está acumulado R$500 mil. Quem acertar os resultados dos 14 jogos vai faturar essa bolada. Obviamente que se tiver mais de uma aposta que gabarite o concurso 974, o prêmio será dividido. Vamos então à programação. Jogo 1, América Mineiro e Atlético Mineiro. Jogo 2, Ceará e Sampaio Correia. Jogo 3, Aparecidense e Atlético Goianiense. Jogo 4, Caxias do Sul e Internacional. Jogo 5, Lyon e Nice. Jogo 6, Náutico e Fortaleza. Jogo 7, Tombense e Cruzeiro. Jogo 8, Tottenham e Wolverhampton. Jogo 9, Santos e Ituano. Jogo 10, Cianorte e Operário Ferroviário. Jogo 11, Atalanta e Juventus. Jogo 12, Ponte Preta e São Paulo. Jogo 13, CRB e CSA. E jogo 14, Coritiba e Cascavel. A sua aposta pode ser feita em qualquer casa lotérica ou pelos canais online das Loterias Caixa até este sábado, às 2 da tarde. O preço mínimo das apostas nas casas lotéricas custa R$3. O preço mínimo da aposta feita nos canais online custa R$30. Isso porque você precisa utilizar cartão de crédito.
e você estará concorrendo ao prêmio de R$500 mil. Claro, para você ganhar esse prêmio, você precisa acertar os 14 jogos de forma isolada. Desejando a você, meu amigo lotequeiro, boa sorte e que você, com a nossa ajuda, consiga alcançar a meta de gabaritar o concurso 974 da Loteca. Então é isso, minha gente. Encerrando mais um Lotecando aqui no som da Antena Esportiva. Agradecendo o carinho da sua audiência, o carinho da sua participação. Deixe o seu like no YouTube, curta a nossa página no Facebook e baixe o nosso aplicativo para você não perder um programa nosso, ou seja, o Lotecando e também o Bola Carioca, que vai ao ar às segundas-feiras às 7 da noite, e também não perder um jogo do Campeonato Carioca, da Superliga Feminina e do Novo Basquete Brasil aqui no som da Antena Esportiva. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente, denuncie o feminicídio, diga não à violência contra a mulher, diz que 180. O Lotecando volta na próxima quinta, às 7 da noite. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Sports. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.